começar, inclusive, conversando com você sobre essa... O Mauro Cid agora voltou à CPI, mas não à CPMI do Congresso, à CPI da Câmara Legislativa do DF. E foi fardado. Mandaram ele lá, investigado, todo investigado, fardado. O Exército Brasileiro está tensionando essa história, mandando ele fardado. A gente teve imagens ontem da prisão dele, ele vive numa prisão de luxo, com frigobar, televisão, fica livre pelo quartel, sai, toma sol, vai dar corrida, joga basquete e tal. Eu acho que estão tensionando isso de tal forma para começar a intimidar. Teve uma reunião do comandante do Exército com o Arthur Maia, presidente da CPMI, depois saíram os dois jogando um confete em cima do outro. Está tudo ficando um pouco estranho. Você acha que a gente caminha, na verdade, para o acolchebramento, para haver uma anistia em relação aos militares no 8 de janeiro, Timê? Eu acho, Leandro, que a coisa caminha nessa direção, lamentavelmente. Além da visita ontem do presidente da CPMI ao comandante do Exército e ao ministro da Defesa, eu discordo das declarações do ministro Paulo Pimenta e do ministro Flávio Dino, tentando dizer o seguinte: o problema são os membros das Forças Armadas, não as Forças Armadas. Essa ideia de blindar, essa ideia de comprometê-las, essa ideia de tirá-las do foco, apresentando uma narrativa, como se diz, de que são membros, são indivíduos que agiram da cabeça deles, eu acho que é tapar o sol com a peneira. Quem viu os acontecimentos do 7 de setembro de 2021 e 2002, quem viu a mudança de comando do Ministério da Defesa e das 3 forças no governo do Inominável, colocando os atuais, quem viu os acampamentos nos quartéis de todo o país, imaginar que as Forças Armadas não tiveram conivência, a cadeia de comando que se explicitou, eu acho que essa ideia de blindar, essa ideia de preservar a imagem, as Forças Armadas se comprometeram demais com a eleição do Inominável, com o governo dele, com todas as medidas de questionamento das urnas. O próprio questionamento que era feito pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nóbrega, a própria contato do Walter Delgatti no Ministério da Defesa. Portanto, eu acho que é uma tentativa equivocada essa de querer botar panos quentes. Isso, Leandro, está sempre presente na história do Brasil. Mudar por cima, não enfrentar, não questionar, e eu acho que esse é o caminho que não é democrático, porque o caminho democrático é que a verdade apareça, que haja, inclusive, punição, e que a instituição formule um pedido de desculpa à sociedade. É bom lembrar que naquela posse do Lula, no dia 1º de janeiro, o grito que ecoou foi sem anistia. Portanto, essa ideia, até agora, os militares não foram denunciados. Tem aquela minuta de inquérito policial militar. Tem todas as tentativas de fazer com que as Forças Armadas, que foram o braço essencial do governo do Inominável, elas fiquem à margem desse processo de investigação e de punição. Eu acho que nós chegamos, Leandro, no fundo do poço. As Forças Armadas praticaram uma aventura militarista, praticaram uma insanidade, praticaram uma tragédia com esse governo que foi derrotado nas urnas. E a relação final com esse governo, que foi o 8 de janeiro, os acampamentos, a tentativa de ocupar o prédio da Polícia Federal no 12 de dezembro, a bomba no dia 24 de janeiro, isso não aconteceu por acaso, não. Isso tinha articulações, tinha influência. Os próprios celulares refletem isso. Portanto, eu acho que até agora nenhum militar foi punido. Até agora não foram denunciados. E essa maneira do Mauro Cid de depor fardado, isso é uma faca de 2 gumes, porque se ele vai fardado, ele está comprometendo a instituição, tá certo? Agora, como ele era um ajudante de ordem importante, ajudante de ordem na estrutura militar não é um Zé Mané, ele é um estudante de ordem que tinha respaldo da cúpula, tinha respaldo do próprio presidente da República. Portanto, eu acho que nós estamos diante de uma situação que, no meu modo de entender,
ela navega contra a maré da blindagem, de passar a mão na cabeça, de não discutir o envolvimento das Forças Armadas. Tem que discutir o envolvimento, tem que fazer uma separação do joio e do trigo. É claro que todo o alto comando não estava comprometido com o golpe, até porque se tivesse, dava. Mas quem era do alto comando? Quem era do comando central? Isso não acontecia em Brasília sem o alto comando ter ciência, ou omissão ou conivência. Eu acho que isso tudo tem que ser analisado, tem que ser à tona. E eu acho que o governo que eu defendo, tem agido de maneira muito tímida, muito temerosa, que não é o caso, com essa questão. A própria indicação do Múcio, a própria relação do governo com os comandantes, quer dizer, nós não podemos ficar promovendo uma espécie de conciliação numa questão central que foi a ameaça do regime democrático. Isso é que é fundamental no meu modo de entender. E, portanto, eu acho que a gente sabe que a história não se repete, é uma face e uma tragédia que acontece, né? E, no meu modo de entender, essa transição pelo alto, essa transição por cima, essa transição sem mudança e sem reconstrução, isso aí é o caminho equivocado, porque o passado, o porão fica adormecido, fica incubado e ele volta à tona depois. É disso que se trata. A própria ideia do comandante do Exército de criar uma associação de defesa do Exército, para que isso? Voltar ao discurso da família militar, voltar a essa discussão de projetos orçamentários, tudo bem, tem que ter projeto, mas vamos discutir uma política de defesa, vamos discutir as mudanças que serão necessárias. Está na hora da gente fazer mudanças importantes. A esquerda não pode se intimidar, não pode se domesticar, ela tem que ser muito firme, porque o que está em jogo, no meu modo de entender, é a soberania do poder civil sobre o aparato militar. O que está em jogo é que eles praticaram um crime no dia 8 de janeiro, isso tem que ser investigado. Isso tem uma história, tem um processo. Isso não nasceu por acaso num raio de céu azul. Então, essa é a minha avaliação, e eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema de outra maneira, diferente da que o governo está enfrentando. Deixa eu voltar a esse documento que o Comando do Exército publicou faz algum tempo, que é justamente, me pareceu um retrocesso, inclusive um retrocesso de narrativa. Quer dizer, a resposta do Comando do Exército, a participação de militares na tentativa de golpe do 8 de janeiro,